Olá, seja bem-vindo ao Corações e Mentes, o programa que mergulha nas conexões entre a ciência, a saúde mental e a vida. Aqui você encontra reflexões profundas com quem entende do assunto e está na linha de frente nos debates mais relevantes da psiquiatria, psicologia e neurociências. Hoje vamos conhecer a história de um dos maiores congressos da América Latina sobre saúde mental, o Congresso do Cérebro, famoso Congresso do Cérebro. O evento, que já reúne mais de 6 mil profissionais de saúde, se tornou uma referência em longevidade, estimulação cognitiva e no envelhecimento ativo. E para falar sobre essa trajetória, nós recebemos aqui o psiquiatra Pedro Lima, um dos grandes nomes da área e figura central na criação e no desenvolvimento do Congresso do Cérebro. Pedro Lima, seja bem-vindo ao Corações e Mentes. É uma honra tê-lo conosco. Obrigado. Então, eu gostaria de falar como é que começou essa ideia do Congresso do Cérebro, qual foi a origem. Bom, a origem foi muito tempo atrás, uns 21 anos atrás, em que duas pessoas, trabalhando, um administrador e um publicitário, que é o Alessandro e o Eduardo, eles tinham a ideia de construir um congresso que envolvesse a psiquiatria e a neurologia. E aí eles falaram com o Jaderson Costa, né, que é professor da PUC de Neurologia e diretor do Instituto Cérebro, e o Jaderson, então, ele envolveu o André Palmini, que é professor de psiquiatria, de neurologia da PUC, né? E o André, então, sugeriu o meu nome, e aí nós quatro, né, o Eduardo, o Alessandro, o André e eu, a gente começou a pensar o congresso. Eu tive que ser um pouco convencido a entrar na empreitada, e aí logo a gente mudou o nome, porque ia se chamar Congresso de Neuropsiquiatria, mas aí, para deixar bem amplo, o nome mudou para Cérebro, Comportamento e Emoções, que é o nome do congresso, o Brain Behavior Emotion, quando se tornou internacional. E aí se pensou, e se criou, e se bolou como é que seria o congresso, né? E a ideia do congresso era, em primeiro lugar, um congresso que não competisse com outros congressos, que ele competisse com a internet, porque a minha ideia é que no mundo da internet não tinha muito motivo para ter um congresso. A gente encontraria tudo na internet. Então, para poder competir com a internet, a gente tinha que colocar coisas no congresso que as pessoas não sabiam procurar na internet. E o que elas não sabem procurar não é exatamente a sua área de conhecimento. Elas não sabem procurar a interface. Então, o Cérebro é um congresso de interface entre a ciência básica e a clínica, entre a neuro e a psiquiatria, entre a patologia, por exemplo, a neurologia, a psiquiatria e a neurociência da vida cotidiana. E com isso eu quero dizer assim, a neurociência de por que existe transgressão, por que existe crime, por que as pessoas se apaixonam, por que as pessoas traem, por que as pessoas sentem ciúmes, etc, etc, etc. Então, tudo que envolve essa neurociência da vida normal, da vida cotidiana. Da impulsividade humana. Também da impulsividade, mas não só da impulsividade, do funcionamento do corpo, do cérebro humano normal, tá? Então, o congresso, claro, ele começou a atrair pessoas porque ele era um congresso muito diferente. Primeiro, era um congresso de algo que não era difícil procurar, né, porque elas eram surpreendidas a todo momento com esses assuntos diferentes. Segundo, porque elas estavam numa área, mas viam uma outra área, uma informação da outra área que dizia respeito à sua área, porque ele favorecia muito essas conexões de interface, né? E pela excelência do congresso em todos os sentidos, porque como era um congresso que não tinha obrigação de chamar X, Y, Z, a gente chamava só as pessoas que se tinha mais interesse de escutar. E no início mais brasileiros, depois com o passar do tempo brasileiros e estrangeiros, tanto é que ele se tornou um congresso internacional por sugestão dos estrangeiros. Ele chegou a ser feito no Canadá, chegou a ser feito em Buenos Aires, Montreal, Buenos Aires, foram 2 edições fora do Brasil que foram feitas do congresso. Isso, e qual foi o público inicial desse congresso? Então, a primeira edição, ele foi uma sala dentro de um congresso que era de neurologia e de neurocirurgia.
A segunda edição ele era o congresso e a gente tinha salas para essas outras coisas. Houve uma inversão, ele cresceu muito de um ano para o outro. Então, os primeiros 4 anos foi em Bento Gonçalves, até o ponto de não caber mais em Bento Gonçalves, porque se ocupava todos os hotéis da Serra, assim, tipo Bento, Farroupilha, Gramado, Caxias, Carlos Barbosa, Garibaldi, ocupava todos. E, assim, não tinha nem restaurante, depois terminava, as pessoas Foi uma invasão. Foi. Aí, depois de 4 anos em Bento, ele foi para 3 anos para Gramados. Depois de Gramado, ele foi para São Paulo 1 ano. 2 anos para São Paulo, depois ele foi para o Canadá, depois eu acho que ele veio a Porto Alegre, depois foi a Buenos Aires, depois ele foi a Gramado, depois... E assim foi. São quantas edições até hoje? Eu tenho a impressão que foram 21 edições, tenho impressão. Tá? A última foi em Fortaleza, mas já foi no Rio, foi em Brasília. Sim, Fortaleza foi agora. Foi agora, exatamente. Isso, eu sei, em junho. Os meus colegas estavam dizendo, nós estamos todos aqui no... Mais 6 mil pessoas... presenciais, pessoas que pegaram foram lá e pegaram a pasta do Congresso, entendeu? Não tem mais pasta, mas pegaram lá as coisas do Congresso. O Congresso do Cérebro hoje, na área da psiquiatria, vou falar diretamente aqui, que esse programa é do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, é o maior congresso da América Latina. Da nossa... Da América Latina. Categoria, né? É um dos maiores do mundo. E é o maior da América Latina. Exatamente. E ele ele é um congresso bem conhecido, assim, quando a gente fala no exterior, primeira linha da neurociência mundial, as pessoas sabem do congresso, elas conhecem várias pessoas que foram, elas têm curiosidade sobre o congresso. E qual é o link que esse congresso criou com esse público dele? Assim, uma das coisas que eu acreditava, né, assim, até antes da pandemia, até um ano antes da pandemia, eu assim, muito ativamente participei de toda a organização. Depois eu me afastei um pouquinho. Mas assim, uma das coisas que eu dizia que tinha que ser um dos nossos lemas é muito mais que o Congresso, é uma experiência, né? Então, o Congresso, ele fazia as pessoas terem uma sensação de uma experiência. Eu vou dar um exemplo para ti, tá? Muito prático. Teve uma vez, a gente queria explicar qual era a diferença entre psicanálise e terapia cognitiva. Então, a melhor forma de fazer isso é ver um tratamento do paciente. Mas como é que vai botar um paciente lá? Difícil. Então, fiquei pensando que talvez fosse ideal colocar um paciente histórico. Então, a gente pegou o personagem Dorian Gray, né, do retrato de Dorian Gray. Descobrimos que tinha um ator em São Paulo, no Rio de Janeiro, que era fascinado pela história. Ele teve 6 meses para estudar profundamente o personagem. E aí nós construímos um consultório assim, vitoriano no palco. Ele veio fazer 2 entrevistas, uma com psicanalista, outra com terapeuta cognitivo. Ele não conversou nem com psicanalista, nem com terapeuta. Foi na hora, eles se conheceram na hora que eles estavam ali conversando. E ele estava vestindo como Dorian Gray, entendendo? E aquilo ali foi uma forma, e depois teve um debate, óbvio, de todas as técnicas que foram expostas e as diferenças das 2 técnicas, etc e tal. E isso é um exemplo de uma coisa que não existe em congresso médico, né? E essa produção foi uma produção coletiva? Foi uma ideia que a gente teve, daí, claro, nós começamos a nos virar lá, a CCM, que é a empresa que hoje, que sempre esteve envolvida com o congresso, ela fez a sua parte e as coisas aconteceram. Mas eu estou dando um exemplo, existem assim inúmeros exemplos, né? A primeira vez que a gente fez isso foi ainda em Bento Gonçalves. A gente queria... Claro, tinha momentos do congresso que era ciência pura, pesada, entendendo? E assim, de altíssimo nível. E às vezes tinha essas coisas lúdicas dentro do congresso que geravam todo um entusiasmo das pessoas, né? Um outro exemplo foi uma outra ocasião que a gente fez, foi inúmeros exemplos, mas um outro exemplo foi a primeira vez que a gente fez uma coisa nesse estilo. Tinha morrido um dos fundadores do Pink Floyd, que era o Syd Barrett. E o Syd Barrett tinha morrido e o Syd Barrett era um cara que
Ele começou com o Pink Floyd e ele desenvolveu um quadro esquizofrênico, né? E ele teve a sua vida meio sendo hospitalizado, saindo da hospitalização e tal. E toda a obra do Pink Floyd ela é meio baseada em todo esse drama de Syd Barrett, ao mesmo tempo que na história lá do Roger Waters, com a mãe dele, pai dele, a época da guerra, etc. e tal. Então as músicas são muito em relação a isso. O filme, aquele The Wall, é muito vejo uma ligação muito grande com a história do Syd Barrett. E ele tinha morrido. Então o que a gente fez? As pessoas entraram na sala principal, estava tocando Pink Floyd. E aí se contou a história do Syd Barrett e depois se mostrou em torno de 12 minutos do filme The Wall, onde o ator lá, que seria o músico, né? Ele vai com uma menina para o quarto de hotel e ele quebra todo o quarto do hotel e daí ele reconstrói todo o quarto do hotel, televisão, tudo daquela forma completamente obsessiva, né? E idiosincrática e obsessiva. E tudo isso é uma coisa tipicamente esquizofrênica, né? Tem nomes, inclusive, cada um daqueles sintomas. Depois disso, foi o Teddy Correia, do Nenhum de Nós, do grupo, falando sobre a visão do artista sobre aquela cena, depois o Carlos Gerbasi, a visão do cineasta, depois o Davizinho Zimmer sobre a visão do psicanalista, depois foi o Elio Elkes, a visão do psiquiatra clínico, ele explicou cada um daquelas o nome daquilo, e depois a visão do neurocientista foi o Rodrigo Bressan que falou. Então, esse tipo de atividade que é lúdica e impressiona, isso ajudou muito o Congresso a ser uma espécie de experiência, né? De uma espécie de experiência. Isso popularizou bastante o Congresso. Fora, obviamente, o nível do Congresso, né? Porque a gente sempre teve convidados, assim, do primeiro time mundial, assim. Eu me lembro que uma vez nós resolvemos calcular o índice H dos nossos convidados. Era uma coisa absurda, assim, era tudo assim, tipo 140, 120, não era níveis tipo 50, assim, porque naquela época era considerado, uau, o cara tem um índice H50. Não, era realmente o primeiro nível mundial. Era a ponta mesmo. Realmente a ponta. Quando nós fizemos no Canadá, nós tivemos, uma das pessoas que nós tivemos era o diretor do NIMH, tá? Foi no Congresso falar. Mais do que isso, como ele não é um Congresso que pertence a uma sociedade ou a um governo, as pessoas do NIMH não podem participar. Não só participaram, como a NIMH financiou elas para ir no Congresso. Eles abriram uma exceção para o cérebro comportando emoções em Montreal. Isso, e eles tinham descoberto esse Congresso? Sim, eles ficaram fascinados, porque tinha um cara que era o cientista-chefe do Quebec, tá? Rémi Quirion, parece o nome dele. A gente teve uma reunião com ele e eles... Na hora, quando ele entendeu na hora o Congresso, era muito difícil explicar para o pessoal lá em Montreal o Congresso. Ele entendeu na hora e disse era este produto que nós estávamos tentando definir. Ligou imediatamente para o Thomas Insel, que era o diretor na nossa frente, do NIMH, e explicou, olha, aquilo que a gente estava conversando, assim, assado, já tem um pessoal aqui, exatamente assim, ó, explicou o Congresso, e o Thomas Insel disse, não, eu vou... Né? Não só vou, como vai ser permitido que as pessoas do NIMH possam ir, mas nós vamos financiar a ida deles lá. O Congresso não vai mandar nada para nós, entendendo? Porque eles não podiam receber do Congresso, sei lá, porque quando se convida, óbvio que se manda passagem, essas coisas todas, e eles mesmos se financiaram. Quer dizer, houve um fascínio. Sim, porque, de novo, por causa da história da interface. Porque é muito fácil, se tu entende de um assunto, tu saber onde procura aquilo na internet, se aprofundar naquele assunto cada vez mais. É só ir procurar. Agora, a interface é difícil. Saber que alguém está trabalhando num assunto diferente, tem o mesmo mecanismo que tu está estudando, é muito difícil. E isso tem que ter... Esse negócio da interface é muito difícil procurar na internet. E é um congresso de interface. Por isso que eu acho que atraiu tanto, porque não basta atrair o público que quer aprender. A gente tem que atrair também, tinha que atrair quem vai falar. Quem pensa. Quem vai falar, quem tem a informação toda. A gente tinha que ter essas pessoas do lado do Congresso. Tinha que ter eles fascinados pelo Congresso. Tem um colega nosso, que é muito amigo de nós, os dois,
que é o Maurício Lima, Sim. que ele diz sempre assim para mim: Ricardo, a coisa mais importante que tem no mundo hoje é a informação. Então, na verdade, pelo que tu está me falando, que eu estou fascinado, diga-se de passagem, estou até seduzido, né? É que vocês tinham vulgarmente falando, estava na mesma vibe. A vibe, acho que até já não é, esse termo já não é tão usado nos dias de hoje, mas estavam falando a mesma língua. Sim. Então, o que vocês equilibravam? A ciência de ponta, poderia dizer isso? Sim. Com a aplicabilidade prática daquilo. Também isso, sim, porque tinha essa interface daí entre os estudos pré-clínicos, que é a ciência básica, junto com a parte clínica, psiquiatria, ou neurogerontologia, geriatria, enfim, que tinha lá no Congresso também, coisas sobre envelhecimento, citaste, e aí fazia essa ponte, né? Mas esse negócio da informação é importante, mas hoje a informação é muito disponível. A grande dificuldade é saber procurar a informação que interessa, porque tem uma quantidade absurda de informação disponível. A dificuldade é se dar conta, olha, eu tenho que procurar essa informação, aquela e aquela, ou eu posso usar a informação que foi usada para isso para o meu negócio que é do outro lado aqui, tá entendendo? Sim, mas tu falou no início da questão da discussão que poderia se dizer dura, né? Sim. Da ciência dura, Sim, é sim. Correto esse termo? Sim, pode ser, né? Isso. Quer dizer, é o aprofundamento Sim. lá no âmago. Sim, eu acredito nisso. Eu gosto muito de uma frase de um jornalista intelectual americano que diz que para todo problema complexo existe uma solução lógica, simples e completamente errada. Tá? Normalmente as coisas são muito mais complexas, né? E eu acho que o Congresso ele sempre teve essa intenção de tentar facilitar o acesso a essa informação complexa, mas não simplificar a informação, mostrar ela na sua complexidade, que era uma coisa importante. Eu poderia dizer que, na verdade, o Congresso não queria fazer afirmações, mas ele queria levantar mais questionamentos e aprofundar mais, seria isso? Eu acho que sim. Assim, uma das coisas que eu me lembro, cada um pensava um pouco, cada um tinha uma visão do Congresso entre nós ali, né? Mas assim, eu tive sempre uma visão que eu sempre dizia assim, às vezes nas nossas reuniões, não faz mal que a pessoa não entendeu tudo isso aqui, mas e se isso aqui gerar uma curiosidade, uma surpresa nela, já está feito, entendeu? Não faz mal que ela veja toda essa complexidade, ela saia da sala, ela não consegue mais ela não consegue mais entender tudo aquilo que ela viu ali numa complexidade, na hora entendeu, não faz mal. Se ela teve a emoção, ela vai aprender muita coisa e ela vai ter curiosidade de seguir aberta a compreender aquelas coisas, tá? E essa foi uma das funções do Congresso. Quer dizer, na verdade, poderia-se dizer, simplificando, ele mudou o pensamento? Não, ele é um Congresso que ele foi contra tudo que se pensa sobre o Congresso, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte, a gente tinha uma ideia de que não era nós e eles, né? Porque normalmente um Congresso tem uma mesa lá no palco, né? Sim. Não, o cérebro não tem uma mesa, ele tem uma sala que é para abranger o público, que é para ser uma coisa conjunta. Tanto é que sempre se favorecia muito perguntas do público, entendendo? E essa sala é para incluir todo mundo. Esse é o primeiro. Uma outra vez, eu tive uma discussão, um debate, assim, foi aqui em Porto Alegre, veio o pessoal do Conselho Federal de Medicina sobre como fazer o Congresso. E o representante do Conselho Federal de Medicina, que tinha vindo a Porto Alegre, ele disse que fez uma crítica aos congressos que traziam pessoas do exterior e não aproveitavam essas pessoas, as pessoas falavam um pouco e não sei o que e tal. E eu disse para eles, olha, o nosso Congresso, ele faz o contrário, tá? O tempo da pessoa que vem do exterior, para nós, não é nem um pouco importante. Para nós, não é importante. O que é importante, e o que a gente, de um certo sentido, imagina esse cálculo,
né, é olhar para aquela plateia imensa, né, imensa, e calcular quanto custou aquelas pessoas saírem das suas casas, pegarem avião, pagarem hotel e ficarem sem trabalhar durante 5 dias para ver um congresso. Então, quanto custa cada minuto da plateia? Este é o único tempo importante. Então, nada pode não ter significado no congresso. Tudo tem que representar, tudo tem que ser bem pensado, não pode ter tempo perdido, não pode ter uma coisa mais ou menos. Tudo tem que ser muito bem feito, porque o custo daquele minuto é muito alto. O custo, na verdade, do quem vem de fora, isso aí é irrelevante. O custo é o da plateia. Sim, daquelas 6 mil pessoas. Daquelas pessoas. Exato, esse é o custo. Exatamente. Pedro, o que tu considera, então, o maior impacto do Congresso do Cérebro para as pessoas que participam dele? O que essas pessoas que se deslocaram até o Canadá, por exemplo, levaram de volta? Eu acho que é difícil responder isso, mas eu acho assim, a primeira qualidade do Congresso ela é muito importante. Eu acho que isso é uma questão de respeito com a plateia, trazer a coisa de maior qualidade possível. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que ele é um congresso, eu sempre imaginei ele um congresso gerando emoção. Por que é importante gerar emoção? Porque se gera emoção, as pessoas querem ir presencialmente. E se gera emoção, as pessoas ficam curiosas e aprendem mais. Tudo que envolve emoção, a gente aprende mais. Então, sempre foi um objetivo do congresso gerar emoção. Tá? E como técnica de aprendizado e de fidelização até das pessoas ao congresso. E ele, eu acho que teve muito sucesso nisso e acho que é o único congresso que investiu nisso dentro da nossa área, de gerar propositalmente essa emoção. Então, eu acho que isso é uma coisa que é importante. Acho que é uma coisa muito importante também o fato de que ele traz a interface, porque isso mostra a relação entre várias coisas, que as pessoas às vezes não percebiam que haviam essa relação. E o fato de ter essa interface entre ciência básica e clínica levou as pessoas do consultório para o laboratório. E eu acho isso uma coisa importante também, para a pesquisa, para compreender a pesquisa, compreender de onde é que nasceu aquela informação, como é que se pensa aquilo antes de chegar no consultório. Eu acho que ele foi muito importante nesse sentido também. Sim, a ponta, né? Exatamente. E traz a ciência dura para o cotidiano. Para o cotidiano. Exatamente, e de uma forma lúdica, porque se for apresentada de uma forma completamente dura, as pessoas vão dizer, não chega, isso aqui eu não quero, entendeu? Isso aqui é muito, não me toca, muito né? complicado, isso aqui é não muito... me penetra, exatamente. Né? Exatamente. Tem que entrar, né? Exatamente. Me parece, não sei se é um insight meu, que esse congresso ele cria uma coisa de pertencimento. Sim, as pessoas... Isso é uma coisa que me surpreendeu. Isso acho que foi o Eduardo que bolou. O Congresso tem umas coisas que tem os símbolos deles, que as pessoas vão lá tirar foto, as pessoas ficam em fila tirando foto ali, que é assim, tipo assim, pô, eu tive aqui, né? Eu tenho um colega meu, o Andres, que é de Novo Hamburgo. Sim, o Andres, claro, com certeza. O Andres me falou assim, orgulhosamente. Sim, mas o Andres ele é um fã, o fã número 1 do Congresso. Não, e ele me disse assim, eu fui ao Canadá, Ricardo. Sim. Fui ao Canadá e eu fui a todas as edições. É verdade. E sou jubilado. Sim, ele foi homenageado, inclusive, por causa disso, o Andres. Isso. Mas ele fala, agora, tudo isso que tu está falando é um exemplo concreto. Sim. Assim, ele falou com um júbilo. Sim. Júbilo. Olha que faz tempo que eu não ouço essa palavra de júbilo, sim. Né? Quer dizer, ele falou assim num entusiasmo fantástico. Né? Quando eu disse para ele, olha, nós vamos entrevistar o Pedro Lima. Mas aí ele se emocionou e começou a falar, eu sou jubilado, eu fui no Canadá, entendeu? Quer dizer, então, tu imagina, como tu disseste, a pessoa sair da sua casa. Sim. Né?
por aí para um congresso, né? Sim. É para ter um... Tu tem que ser... Aquele tempo tem que valer a pena, né? Porque senão, realmente... Tá, e aí uma outra coisa que eu acho que me parece, assim, agora tu que vai ter que nos contar, nos bastidores, ou seja, nos corredores desse Sim. congresso, assim como o Andres aqui que nós estamos, tem várias pessoas que participam sempre. Sim. Então elas já criam, vamos dizer assim, uma identificação, grupos, e vem para... Tu repete os convidados, provavelmente, alguns? Não, alguns sim. Alguns sim. Isso com o tempo, para nós, no início era assim, às vezes meio difícil convencer pessoas, por exemplo, do primeiro time mundial a vir, né? Com o passar do tempo, esse negócio começou a ficar quase um problema, porque eles conheciam o congresso e eles pediam para voltar. E a gente queria trocar as pessoas também, né? Para não vir sempre as mesmas pessoas. Alguns vieram algumas vezes, porque são pessoas que têm sempre novidades e tal, e são pessoas que todo mundo quer escutar e tal. Outros a gente procura... Mas realmente as pessoas têm essa relação com o congresso, elas querem vir. Sim, porque aquilo mobiliza e cria uma certa fidelidade. Sim, tu falou antes. E tu tá um pouco afastado, assim, da direção, pelo que tu Não, falando. eu tenho, assim, eu ajudo. O próximo ano vai ser em Porto Alegre, eu vou ajudar bastante, etc e tal. Mas antes era semanal o envolvimento com o Congresso, né? E com o passar do tempo, assim, a gente foi mudando projetos pessoais e tal, né? Eu tenho vários outros projetos pessoais que eu acabei me envolvendo também, né? Mas assim, o próximo ano eu vou me envolver um pouco mais intensamente com... E tem, por exemplo, um dos projetos pessoais meus, e isso aconteceu por causa do Congresso, né? É que tem uma sociedade, que é uma sociedade muito interessante, se chama Colégio Internacional de Neuropsifarmacologia, o CNP, né? Que é uma sociedade assim muito pesada de neurociência, né? E aí eu fui o ano passado, passei a ser do board do CNP. Então agora eu também ajudo a organização tanto da sociedade quanto do congresso do CNP, que o próximo ano vai ser em Glasgow, né? Tá. E então, aqui pro ano que vem, já tu poderia dar um spoiler aí? Uma das coisas que provavelmente vai acontecer, tá? Que está sendo planejado, que meu desejo era uma coisa, isso aí eu acho que não vai acontecer, tá? Mas vai acontecer uma coisa quase no caminho, meu desejo era fazer o seguinte, na verdade assim, quando vai ter uma semana que vai ser uma semana de neurociência em Porto Alegre. A princípio está negociado isso. Então, isso vai ser interessante porque vai envolver não só as pessoas, mas a comunidade, entendendo? Porque a ideia sempre foi passar para a comunidade também essa questão, ter atividades para pessoas que não eram psiquiatras, etc. e tal, atividades de pessoas que são curiosas na área ou por motivos, ou porque são pacientes, ou porque são familiares de pacientes, ou porque são curiosos, ou o que for, entendendo? Mas assim, espalhar um pouco essa história da neurociência. Minha vontade era algo um pouco além. Minha vontade é que, te lembra que aquele movimento que tinha o Cow Parade, que era fazer aquelas vacas que os caras pintavam tudo? Isso. Fazer um Brain Parade, quer dizer, fazer cérebros de fibra de vidro e entregar para artistas plásticos que pintariam e depois isso seria doados para instituições do Brasil, universidades e tal, para colocar exposto, ficar lá para sempre, etc e tal, né? Essa é a minha ideia, porque isso ia ser uma coisa que ia caracterizar bem essa questão dessa semana da neurociência, onde o Congresso fosse, entendendo? Envolvendo. Que legal, né? Que o próximo Congresso vai ser aqui em Porto Alegre, sim, na nossa Porto Alegre. Este ano seria aqui. Ele não foi por causa da história da enchente. Sim, e aí foi para o Ceará. Foi para o Ceará, porque não se sabia se a Fiergs estaria em condições, né? Houve um medo que ela não estivesse em condições. E como tudo é planejado com muita antecedência, então não pode ser, mas o próximo ano será em Porto Alegre, sei lá, na Fiergs, né? Eles estão esperando em torno de 7 mil pessoas para o Congresso. Diga-se passagem, esse ano foi 6.100 e não sei quantas. O maior congresso. E com mais de um mês de antecedência encerrou as inscrições, porque não tinha mais lugar. Então, porque aquele era o lugar. Sim, as pessoas têm que se inscrever porque às vezes assim, com 1 mês, 2 meses antes, não tem mais lugar. Encerram as inscrições. Porque
existe o centro de convenções, ele tem um tamanho. Mas tu já tem alguns nomes já para o ano que vem? Já tem uma quantidade enorme de nomes, tá? Para o próximo ano, tá? Eu não vou me adiantar nisso, porque essas coisas às vezes mudam um pouquinho, entendendo? Mas um dos prováveis nomes que estão envolvidos é o Edmund Rose, que é eu acho que é a pessoa mais importante atualmente trabalhando em córtex pré-frontal, né, no mundo, e é um inglês, e ele trabalha sobretudo sobre córtex orbitofrontal. E é impressionante o trabalho dele, né? Ele já participou esse ano lá em Fortaleza, né? Mas acho que a gente poderia fazer. E esse ano teve, mas foi no sábado. O próximo ano vai ser no meio do congresso. Vão ter as atividades que vão ser CNP Brain juntas. Então isso vai envolver essa sociedade que eu me lembro que um amigo do Maurício, um suíço, definiu como esse clube fechado de neurociência, que é o CNP. Sim, definiu desse jeito. Que até ele vai participar. Tá? Até um tempo atrás, o cérebro era a verdadeira caixa preta, né? Exatamente. E hoje ele está sendo aberta, sim. né? Não, isso eu disse, porque, por exemplo, foi uma pena, foi no sábado, e depois o público em Fortaleza, tinha muita gente que nunca tinha ido que era um público do Nordeste, nunca tinha ido no Congresso. Então, eles estavam impressionados, mas, ao mesmo tempo, é um pouco diferente do comportamento, assim, mais centro-sul do país. Tá? Não, e Porto Alegre aqui é considerada uma cidade psi, né? Exatamente. Então, este cara, o Edmund Rose, esse pesquisador, ele é extremamente interessante porque assim, é a pessoa que está descobrindo como é que funciona o cérebro. É a mesma coisa que tem um congresso de cardiologia com um fisiologista que está descobrindo como é que funciona o coração. Entendendo? Quer dizer, é uma coisa histórica vê-lo. Sim. E esse é um dos caras que vem. Mas tem uma quantidade enorme de pessoas. Mas agora eu queria ouvir e saber da tua vida científica, não da tua vida pessoal. O que tu está fazendo pessoalmente, o que tu está estudando, o que tu está pesquisando? Sim, então, minha atividade principal é como psiquiatra clínico, né? Mas eu sempre me envolvi um pouco em pesquisa, sempre fazendo uma associação com grupos que fazem pesquisa. Eu entro assim com a ideia, com os protocolos, a gente discute junto e resolve fazer. E nos últimos anos eu tenho me envolvido com algo assim muito de ponta, que é, na verdade, tratamento, célula-tronco para tratamento de depressão. Começou com célula-tronco, tá? Começou aqui no Instituto Cérebro do Rio Grande do Sul. Eles já estavam trabalhando com célula-tronco para o tratamento da epilepsia, o trabalho do Jaderson, com sucesso, inclusive, chegando aos pacientes. É bem impressionante os resultados que eles têm. E aí, quando eu vi aqueles resultados, eu me dei conta que, envolvendo hipocampo, estava dizendo, isso só vai funcionar na depressão. E aí, nós fizemos estudos em modelos animais, e funcionou. E depois, este trabalho ele foi para um laboratório de células, que é o laboratório brasileiro, eu acho que é o único brasileiro que tem todas as certificações internacionais, um laboratório de extrema ponta que fica na Bahia, no Hospital São Rafael, e que faz parte do grupo IDOR de pesquisa. E é o laboratório que vai se fazer o CRISPR no Brasil. Tá? É o laboratório realmente assim de ponta nessa área de células, né? E ali nós estamos fazendo o trabalho é o seguinte, são vesículas que as células tronco produzem, nessas vesículas tem em torno de 800 tipos de proteínas diferentes, 1.000 e tantos tipos de lipídios diferentes, e vários tipos de fragmentos de RNA, e todas as células produzem essas vesículas e elas servem como sinalização das células. E essas células, nós injetamos nesses animais e, bom, primeiro elas são caracterizadas, faz toda a proteômica, entende todas as relações da proteômica do que tem dentro dessas vesículas e tudo, e depois se injeta em animais que a gente deprimiu, em modelos animais de depressão, e com
comparando com o grupo que não está deprimido, o grupo que está deprimido, o grupo que usou antidepressivo, que usou a célula-tronco ou a vesícula, todos esses grupos. E se faz uma série de testes complementares para mostrar que trata a depressão, se faz uma série de medidas para mostrar assim, todo o efeito na inflamação, na neuroinflamação. Então, se mede citocinas pró-inflamatórias, se mede na neurogênese, se mede BDNF, se mede também a morfologia, a modificação da morfologia da glia e da morfologia, a modificação da morfologia dos neurônios também. Tá? E esse negócio funciona. Isso tem funcionado até agora, e agora nós estamos numa fase que a gente modifica essas células tronco, essas vesículas, né, para obter um resultado melhor, né. Nós estamos também na fase em que a gente vai fazer modelo que não é só de depressão, mas também de estresse pós-traumático, né, e nós estamos numa fase também que nós vamos fazer, assim, nós vamos pegar material de pacientes com depressão. A gente pega sangue desses pacientes, a gente faz que esse sangue vire célula-tronco, né? Essas células de sangue da linha branca vire célula-tronco, e essa célula-tronco a gente diferencia em neurônios e faz toda uma série de testes lá, usando destes pacientes com essas vesículas. Nós estamos fazendo uma série de estudos para caracterizar a possibilidade desse tratamento, né? Então é isso que a gente tem feito atualmente. Pedro Lima, nós gostaríamos de ficar aqui conversando o dia inteiro contigo, né, sobre o teu trabalho, sobre esse congresso, mas lamentavelmente nós temos um limite. Sim. Então eu digo aos colegas que, se tiverem alguma dúvida, façam as suas perguntas, enviem para nós vamos colocar para o Pedro responder, ou nós vamos ter que ser obrigado a chamar ele aqui de novo, né, para explicar melhor tudo isso. Mas foi um prazer, uma satisfação, uma alegria muito grande, e principalmente assim, porque eu te conheço. Nós nos conhecemos há quanto tempo, Pedro? Não sei, desde o final da faculdade. Né? Então faz... Quantos anos está formado? Desde a formatura, porque eu fui na tua formatura, eu acho. Entendeu? Por causa da... Isso. Então, vocês imaginem, e para nós isso é um orgulho, né? Sim. Desse relacionamento que a gente tem, dessa dedicação, desse exemplo, né, de trabalho, um trabalho inovador, né, mas inovador na sua essência, né, um trabalho profundo, que vem que não está aqui por acaso, né, veio para trazer algo. Então, Pedro, muito obrigado pela tua presença e esperamos que tu possa vir mais vezes. Eu que agradeço. Muito obrigado, então.